Normalmente nós pintamos sobre uma tela branca. O branco desta tela representa o máximo de luz. O que quer dizer que quando nós colocamos alguma pincelada de cor, estamos a subtrair luz a esta superfície. No entanto, se tivermos uma tela mais escura, nós temos na base, à partida, menos luz. O que quer dizer que temos a oportunidade de pintar a luz nesta tela. Neste tutorial eu vou-vos mostrar como é que nós retiramos partido, como é que nós incorporamos luz numa tela mais escura para conseguir a semelhança num retrato. Não percas este tutorial, porque além de ser prático e útil, ele também é muito divertido. Vale a pena, vais ver. A primeira tarefa, muito importante no retrato e que é muitas vezes ignorada, consiste em olhar para o modelo. Mas não basta olhar por olhar. Temos que avaliar o modelo para encontrar as principais referências e responder a questões básicas, como por exemplo, qual a posição do eixo central da cara? A pessoa está a olhar para cima ou para baixo? Quais as principais linhas dos contornos? E claro, quais as zonas de luz e de sombra. Uma das formas de avaliar um rosto para o enquadrar é utilizar as medidas padrão que conhecemos, compará-las com o modelo e proceder aos ajustamentos que forem necessários. Neste caso, comecei por definir os 3/3 da cara, não esquecendo desde o início em considerar a inclinação do rosto que me é indicada pelo eixo central. De seguida, estabeleço as principais linhas de contorno do rosto, olhando com atenção para a inclinação dessas linhas. Tomem atenção os pontos em que as linhas se cruzam, comparando esses pontos com as linhas dos terços que já traçamos. Não te preocupes com pequenas alterações na inclinação do contorno. Olha para as 3 ou 4 linhas principais do contorno do rosto e utiliza linhas retas para poderes comparar melhor as distâncias relativas. Nós conseguimos avaliar melhor as distâncias com linhas retas do que com linhas curvas. Com estas linhas base, deves definir os planos como a testa ou o espaço dos olhos, diferenciando claramente quais os planos de luz e quais os planos de sombra. Identificar as áreas de sombra é muito importante e é normalmente o primeiro passo se estivéssemos a pintar numa tela branca. Mas neste caso concreto, vamos pintar as luzes em primeiro lugar. Tu vais ver a forma como esta questão impacta no processo e altera o resultado final da nossa obra. Eu não vou marcar os contornos do lado direito da pintura, uma vez que eles vão fundir-se com o tom do fundo. Cada linha, ou traço, é comparada com as linhas iniciais e com os contornos, havendo sempre a possibilidade de ajustar alguma linha nesta fase do esboço. Posso indicar a posição dos braços e a forma do cabelo, mas sem preocupação. Neste exercício, o que eu quero é definir corretamente quais as zonas de luz que vou pintar. Agora é que vamos ver a principal diferença na pintura entre utilizar uma tela branca ou uma tela escurecida como esta. Como referi anteriormente, numa tela branca, depois dos traços do esboço, será aconselhável marcar as zonas de sombra para começar a criar volumes em contraposição ao branco da tela. Pelo contrário, aqui, com esta base escura, podemos começar por iluminar as zonas de luz para conseguir a diferença de tons e volumes. Para já, não vou pintar com tons de pele. Vou usar diretamente a cor branca, com muita essência terbentina, que vai secar rápido e me vai dar, por isso, mais liberdade quando avançar para a próxima fase da pintura. Eu utilizo aqui o branco porque é o branco que me dá claramente a noção de quais são as zonas de luz. Pinto as luzes olhando para as formas dos planos mais luminosos do modelo. Quero diferenciar as zonas de luz das zonas de sombra e vou fazê-lo de forma simples, aplicando diretamente branco de titânio em todas as áreas de luz. Tu vais ver que não precisamos mais do que uma cor para conseguir estabelecer os principais volumes da cara. Ao pintar as áreas de luz, procuro manter o equilíbrio, apoiando-me nas linhas estruturantes que já desenhei. Vou comparando sempre cada zona ou cada traço com a posição das linhas de contorno do nosso esboço. Repara como o facto de ter escolhido pintar sobre uma tela escura
me permite construir os volumes apenas com um tom ou cor luminosa, neste caso o branco. Com poucas pinceladas, que por serem muito diluídas deixam transparecer algo do fundo, começamos a ver gradualmente as formas da cara do nosso modelo. Isto faz sentido, porque a luz modifica a forma como vemos os diferentes planos de um objeto, em função da luz que esses planos refletem. Neste caso, estou a evidenciar quais os planos da cara que refletem luz com mais intensidade. Assinalo também com branco as áreas do braço que refletem muita luz. Não esqueçam que em qualquer retrato temos que posicionar corretamente a cabeça em cima dos ombros para lhe dar contexto. Aqui temos que identificar as luzes e as sombras dos ombros e dos braços da mesma forma que fizemos na cara. Depois de pintar as luzes do modelo, decidi avançar com o reforço dos tons de sombra. E perguntam vocês, por que é que não continuei com a pintura da cara, uma vez que tendo o fundo escuro já tinha garantido o contraste entre as luzes e as sombras? Efetivamente, uma das opções seria começar a incorporar matizes e tons de pele na zona de luz da nossa figura. No entanto, o tom das sombras, que no nosso caso está presente tanto no fundo como no rosto, é bastante mais escuro do que a base da tela. Por isso, depois de ter marcado as zonas de luzes com branco, tenho de reequilibrar o tom escuro para poder avaliar melhor as cores e tons quando os for aplicar sobre o rosto. Este cuidado de equilibrar os tons do modelo, que pode ser um rosto ou qualquer objeto, deve ser sempre tido em atenção. Nunca pintes completamente o tema principal sem pintar o fundo com a cor e o tom que pensas colocar na tua obra. É muito importante. Eu continuo a utilizar muita essência trementina na pintura do fundo. O modelo não me diz isso, mas eu tomei a decisão de não aplicar preto em todo o fundo. Na área de sombras do rosto, utilizei um castanho Van Dyke, que tem praticamente o mesmo tom do preto, mas é um pouco mais quente, para ir de encontro às referências da pele. Essa diferença pode ser pouco nítida, mas quem olhar para a pintura vai senti-la. Agora, no rosto, tal como fiz para as luzes, vou pintar as áreas de sombra com um único tom, avaliando a forma e a posição dessas áreas. Presto atenção à ligação entre as áreas de sombra e as áreas de luz. Neste modelo, sendo o tom de sombra claramente diferenciado do tom das luzes, não tenho meio tom, pelo que as zonas de sombra vão unir-se diretamente às zonas de luz que pintei com branco. Verifica novamente a inclinação das linhas que separam as zonas de luz e sombra e olha também para as formas da zona de luz que agora se tornam mais evidentes. Nesta fase, tu podes descobrir algum erro que te tenha passado despercebido em fases anteriores. Tu podes sempre retificar as pinceladas ou traços, mas isso só vai acontecer se continuares a fazer regularmente uma avaliação das linhas, das formas e das cores. Repara que ao escurecer os tons mais escuros, comecei por pintar em primeiro lugar as zonas na proximidade das áreas de luz, para que me definam rapidamente os volumes da figura. Isto vai permitir fazer a avaliação das diferenças tonais nas primeiras pinceladas e, caso seja necessário, fazer ajustamentos com mais facilidade. Deixei por pintar uma pequena área entre o queixo e o pescoço, que normalmente é mais escuro. Por agora, não quero perder a referência da posição dos dois planos. Logo vejo depois como faço a junção destas áreas. Tal como para as luzes, é necessário equilibrar os tons nos ombros e nos braços. Depois de escurecer o tom junto das luzes, vou escurecer o resto do fundo, agora com preto. Como veem, estou a pintar formas, zonas de luz e sombra, sem me preocupar se essa zona de luz ou de sombra é o nariz, a testa ou qualquer outro elemento do rosto. Não pensar que estamos a pintar uma cara, concentrando-nos apenas nas linhas e nas formas que vemos, ajuda a conseguir bons resultados na semelhança. Tenho finalizado a minha base com muita essência trementina. Construí esta base praticamente com dois tons, o tom de luz e o tom da sombra. Como veem, reconhecemos claramente semelhança com o modelo, sem ser necessário qualquer definição dos elementos da cara. Não pintei olhos, nariz, boca, sobrancelhas. A semelhança não se ganha com estes detalhes. A semelhança consegue-se com a identificação das principais linhas dos contornos e com a definição correta das luzes e das sombras, ou seja, os volumes.
Se não viste este vídeo onde eu te mostro uma forma simples de obter a semelhança nos desenhos de retrato, não o percas. Deixo-te o link aqui embaixo na descrição. A vantagem em escolher uma tela com fundo escuro é poder identificar facilmente as zonas de luz do nosso modelo e começar a pintura com os tons luminosos, o que seria muito difícil de fazer se utilizares uma tela branca. A partir daqui, a forma de dar cor para a pintura é igual, quer se trate de uma tela branca ou de uma tela colorida. Para a cor da pele, utilizei a famosa paleta de Zorn. Abordo este tema com alguma profundidade num vídeo que podes ver através de um link que te deixo também aqui em baixo na descrição. Para a área da luz, criei 3 tons com ligeiras diferenças, utilizando basicamente o branco com o vermelho e um pouco de amarelo ocre. Para as áreas de sombra, neste caso um tom bastava, mas criei 2 tons muito parecidos, incorporando bastante o preto a uma base de ocre e vermelho. Dou cor ao rosto, começando pelo tom mais claro. Olho para o modelo e aplico essa cor nas zonas que são realmente mais luminosas. Não vou procurar rigor a 100% nas formas destas subtonalidades de luz, porque graças ao esboço equilibrado que construí para a base, e como a diferença entre os 3 subtons de luz é muito subtil, tenho uma certa garantia que vou obter bons resultados. Mas isto não quer dizer que não tenha atenção ao modelo. Posso não ter as áreas com a forma 100% correta, mas mesmo com 3 tons pouco diferentes entre si, não posso colocar tons mais escuros nas zonas de maior luz, nem os tons mais claros nas zonas de sombra. Se fizer a aplicação destes tons de luz com alguma atenção, não vou destruir o parecido que obtive na fase do esboço. Vou trabalhando os tons dentro da área de luzes e vou olhando para o modelo para continuar a avaliar as formas. Sempre a avaliar. Utilizo também o sentido comum que os meus conhecimentos sobre luz e sombra me dão para me ajudar a decidir onde aplicar esses tons. Por exemplo, não preciso de olhar para o modelo para colocar um tom ligeiramente menos luminoso na lateral do nariz que está do mesmo lado da zona de sombra. Olho para o modelo e ajusto as formas. No caso do lábio, utilizei a mesma cor da face. Mais tarde, dou-lhe um toque de vermelho, mas por agora o mais importante, como sempre, é acertar a tonalidade. Posso alargar as pinceladas de luz para uma área um pouco maior do que aquela que será a área final, uma vez que, depois, posso voltar a ajustar quando voltar aos tons escuros. O braço tem o mesmo tratamento da face. Pinto com os mesmos tons e ao aplicar esses tons volto a verificar onde se cruzam as linhas. Os 3 tons de luzes que estou a aplicar na pele são todos muito luminosos. Se na mistura inicial tivesse construído 3 tons mais diferentes entre si, poderia destruir o impacto desta imagem, ou seja, a diferença drástica entre a área de luz e a área de sombra. O impacto que obtivemos ao pintar o esboço a branco sobre a tela colorida não pode ser perdido agora, introduzindo variações tonais mais diferenciadas na zona de luz ou na zona de sombra. Temos de manter a consistência que construímos na base. No cabelo, faço o mesmo exercício. Vejo apenas onde estão as zonas de luz e faço aparecer essa luz com pinceladas nas quais utilizo mais amarelo ou ocre para diferenciar o cabelo do tom da face. Aqui nem sequer tenho a preocupação de acertar as formas, basta intuir as luzes em algumas das zonas de luz do cabelo. Não é obrigatório seguir o modelo, podemos ser nós a definir como queremos equilibrar a nossa pintura. Uma das principais características da pintura é proporcionar satisfação ao pintor. Isso não se consegue copiando, consegue-se incorporando criatividade, inovação, para conseguir algo que o próprio pintor considere positivo, agradável ou até único. Procura dar a cada obra o teu cunho pessoal. Diverte-te a fazer as tuas pinceladas. Não copies, interpreta. Voltamos agora ao tom escuro para dar mais cor para a pintura e realçar alguns detalhes, como por exemplo as sobrancelhas e os olhos, mas sem entrar em aspectos muito realistas. Redefinimos as formas, aproveitando o facto de estarmos a trabalhar os tons escuros, que nos permitem ajustar as formas de luz mais pequenas, pintando por cima dos tons mais claros. Vou gravar o tom escuro da sombra da cara para criar ainda mais dramatismo na pintura. Acrescento preto a essa base e não pinto completamente a sombra, deixando o castanho Van Dyke fazer o papel de ligação entre as partes mais luminosas e as partes de sombra. Esta é uma decisão que tem mais a ver com a minha interpretação e a sensação que retiro desta fase da pintura do que com a observação do modelo.
Estendo esse ajustamento do tom ao resto do corpo que está na zona da sombra e também ao resto do fundo. Aproveite sempre a pintura do fundo para redefinir, se necessário, alguma das linhas dos contornos. Depois de escurecer as zonas de sombra na pele, senti que era necessário reequilibrar novamente toda a zona de sombra do fundo. Reavalia constantemente o equilíbrio dos tons. Estou quase a dar por concluída esta pintura. É hora de finalizar alguns detalhes. Vou dar cor aos lábios, criando um ponto de atração nesta obra. A forma já lá está. Não vou acrescentar pormenor ou detalhe. Vou apenas substituir as tonalidades por pigmento da cor vermelha, mantendo a simplicidade, tal como fiz no resto da pintura. Respeito a tonalidade mais escura do lábio superior e a tonalidade mais luminosa do lábio inferior. Pego pela primeira vez num pincel mais pequeno para fazer algumas das zonas de sombra que se podem considerar linhas, como as sombras que encontramos normalmente nos olhos ou na base do nariz devido às fossas nasais. Retifico algumas formas. Verifica constantemente as relações e aplica mais tons de luz para realçar alguns reflexos que consideres importante salientar. Olha para o teu quadro e decide o que é que tens que fazer para o dar como terminado. Como sempre, és tu que decides. Trata o corpo com a mesma técnica do rosto. Mantenha o equilíbrio, replicando o processo nas diferentes áreas da tua pintura. Atenuei algumas transições nos subtons das zonas de luz, utilizando um pincel limpo. E por último, uns toques no penteado, para dar por concluída, agora sim, a minha pintura. Foram 45 minutos de diversão, sem a preocupação de copiar, e por isso posso referir-me a esta obra como sendo uma obra minha. Eu espero que este tutorial vos tenha despertado a curiosidade para pintar em telas mais escuras, retirando partido desta possibilidade de pintar as luzes. Se acharam que ele é interessante, deem o vosso like. E não se esqueçam de dar uma vista de olhos também sobre este tutorial, que alarga um bocadinho a abordagem nestas temáticas. E, já agora, se não subscreveram o canal, subscrevam e ativem o sininho, porque assim vão ter em vossas casas as notificações sobre os próximos tutoriais tão úteis e interessantes como este. E já sabem, se querem aprender, é este canal que têm que ver. Obrigado.